A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Estamos novamente aqui com o programa Laroca Neto na sua TV Vila Velha, para falarmos de política, do dia a dia, daquilo que acontece na nossa cidade, no estado, ou mesmo no território nacional, as notícias, aquilo que faz notícia, principalmente na área de administração pública, de política, enfim, daquilo que mexe e transforma a vida de você, telespectador. Eu abro o programa sempre falando de vulto histórico. Eu queria falar de algo importante, né? Nós estamos tendo eleição para presidente da República, governador do estado, deputados estaduais, federais. E eu procurei saber um pouco a respeito de como tem eleição. Me bateu a ideia de ver o Paraná. O que era o Paraná? Como é que nós fomos uma capitania hereditária no primeiro momento, né? Capitania de Paranaguá ali, onde se abriu, na verdade, nós fomos atrelados a São Paulo. Falava-se muito, né? Quarta comarca, né? Algo parecido com isso. Na verdade, nós fazíamos parte do estado de São Paulo. Mas em determinado momento, né, da história, a gente sabe o valor de São Paulo, obviamente. São Paulo sempre ainda é o estado de maior arrecadação, me parece que é responsável por 38% de toda a economia brasileira, é concentrada no estado de São Paulo, setor industrial muito forte, enfim, é um estado muito poderoso. E foi desde o começo, né? A gente sabe que começa com o descobrimento, Bahia, vem lá Rio de Janeiro, mas o estado de São Paulo se fortalece. A gente já chegou a começar a contar um pouco da história dos paulistas, do João Ramalho, etc e tal, Bandeirantes. E me surgiu, por que não ver o Paraná? E eu fui pesquisar ali o Paraná. E, na verdade, nós já éramos atrelados ao estado de São Paulo. Em 1842, né, culminou com um episódio, além de outros, como o nosso apoio velado à Revolução Farroupilha, que deu uma certa insatisfação no imperador, Dom Pedro II. Na verdade, não era Dom Pedro II, porque ele era ainda um menino, né, na época. Tanto é que em 1842 ele tinha 16 anos. Né? Então, provavelmente, ele deveria ter um regente, um grupo que ajudava ele a governar. E nesta época nós tivemos, em 1842, então veio a Revolução Farroupilha, em 1842, uma pequena revolta no estado de São Paulo. Eles chamam, não se pode chamar, que seria uma revolução, não poderia ter o nome de revolução, mas uma revolta do Partido Liberal e do Partido Conservador. Houve um enfrentamento entre os dois no estado de São Paulo. E no estado de São Paulo, né, nós... na época, em 1842, nós não representávamos muita coisa. Digamos assim, era um estado sem expressão. As localidades eram grandes fazendas, na verdade. Não representava nada para a economia de São Paulo. Mas, nesta pequena revolta de 1842, quando um grupo se reuniu em Sorocaba, no estado de São Paulo, e cidades onde eram capitaneadas pelo Partido Liberal, Pindamonhangaba, Curitiba, Paranaguá, e nós, volto a repetir, quarta comarca, ligado ao estado de São Paulo. Em 1842,
acontece esta revolta, um grupo, como eu falei, partiu de Sorocaba, 1.500 homens, comandados pelo brigadeiro José, aliás, desculpe, não é José, é Tobias de Aguiar, chefiados por Tobias de Aguiar. Inclusive, Júnior, põe o filme aí, a foto do Tobias de Aguiar, põe a foto aí que eu vou falar um pouco a respeito do Tobias de Aguiar, porque você já ouviu falar na Rota. A Rota é o principal grupo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aquele grupo de ações especiais do governo do Estado de São Paulo, da Polícia Militar, chamado de Rota. Então, por que tem o nome de Rota? Ronda Ostensiva Tobias Aguiar. Dá para pôr uma foto também aí, Júnior, da Rota, né? Então, quando você vai lá e vê a Rota andando em São Paulo, prendendo, dando charrafada lá no povo, pode ter certeza, no povo não, a Rota é respeitada lá no estado de São Paulo, chama-se Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, e provavelmente foi uma homenagem, obviamente foi uma homenagem a Tobias Aguiar, que foi este brigadeiro que, partindo de Sorocaba com 1.500 homens, tentou derrubar o então presidente, porque se chamava presidente e não governador, presidente do estado de São Paulo, que era, na verdade, o presidente do estado de São Paulo, ele, na verdade, ele governava o estado de São Paulo com a titularidade de presidente, mas como era uma monarquia, ele também era o Barão de Monte Alegre. Então o nome dele, José da Costa Carvalho, o Barão de Monte Alegre, exercia a presidência do estado de São Paulo. Era do Partido Conservador, obviamente ligado ao rei Dom Pedro II, ao imperador Dom Pedro II, e a revolta foi abafada. A coroa conseguiu abafar, o próprio estado de São Paulo, né, com a sua tropa, conseguiu abafar e fez recuar o brigadeiro, o Tobias Aguiar. E aí tem uma fofoquinha também, porque tudo tem aquele ingrediente de política. Esse que foi homenageado pela Rota, que recebeu Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, o Tobias Aguiar era um amante da Marquesa de Santos. Dá para pôr a foto da Marquesa de Santos aí, Júnior, para nós? Ele era um amante da Marquesa de Santos, que tinha sido amante de Dom Pedro I. Então ela teve um romance com Dom Pedro I e depois ela teve um romance, não sei se com outros, mas que com o Tobias Aguiar, está no livro lá, consta, de Oliveira Belo, esse romance entre o Tobias Aguiar e a Domitília, que era a Marquesa de Santos, né? Obviamente, para punir, né, concederam ao Estado do Paraná a sua emancipação política logo em seguida, em 1853, porque, obviamente, ficou uma rusga muito forte entre o Paraná e o Estado de São Paulo na época. Isso, eu volto a repetir, essa revolta dos liberais aconteceu em 1842, lá atrás, e foi, obviamente, teve um certo tempo essa revolta, quando se reuniram lá em Sorocaba, os 1.500 homens foram tentar derrubar o presidente, que era o Barão de Monte Alegre, não conseguiram, recuaram, e para acalmar toda essa situação e que não tivesse rusga, que a coisa ficasse... O Dom Pedro II quis meio que contornar, mas, claro, levando para o lado do interesse do seu membro lá do Partido Conservador, que era o Barão de Monte Alegre. E o próprio Barão de Monte Alegre queria, como diz o ditado, dispensar o estado do Paraná. O Paraná não tinha valor. Digamos que era um estado sem expressão,
região, uma determinada região, tinha muita expressão econômica, era um grande latifúndio, tal, tinha o quê? Curitiba, Castro, Ponta Grossa, era alguma coisa ainda singela do ponto de vista econômico. E, obviamente, dava despesa, não gerava frutos para o governo do Barão de Monte Alegre, né, para o estado de São Paulo, e então vamos retirar aqui do pacote o estado e criar o estado do Paraná. Ele começa com Curitiba e Paranaguá, ele não é nominado como estado do Paraná, isso acontece a posterior. E o primeiro governador do estado do Paraná, quem governou o estado do Paraná pela primeira vez, foi Zacarias de Góes. Júnior, vamos ver se conseguimos um desenho, não sei se na época devia ter um daguerri, não tinha fotografia ainda, mas algum desenho deve ter do Zacarias de Góes aí que mostra o Zacarias de Góes, que foi o nosso primeiro governador do estado, que na verdade não era paranaense, era baiano, e ele vem para governar o estado do Paraná em 1853, quando da emancipação do estado do Paraná. Ou seja, nasce o estado do Paraná em 1853 e, na verdade, é fruto, tudo isso, de uma punição para o estado do Paraná. Na verdade, não é alguma coisa de bom que o presidente concede, né? O imperador Dom Pedro II. Na verdade, era para punir o estado do Paraná em função de tudo o que aconteceu. Culminou. É claro que tem fatos, né? A gente nunca pode dizer que um fato histórico dá uma data precisa, um momento preciso. Às vezes é uma continuidade ao longo do tempo que resulta em determinada situação, né? E isso, inclusive a gente vai falar no próximo programa, quinta-feira, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho e a gente, numa pesquisa histórica que foi feita, eu pelo menos cheguei à conclusão que não é uma data precisa, não tem um momento certo para determinada coisa acontecer na história, né? Às vezes é um processo, pode ser lento, muitas vezes, pode ser rápido em outras vezes, mas ele faz parte de um processo, né? Ele não é um momento. Então, quando você vê o início da revolta em 1842, do Partido Liberal, onde praticamente todas as cidades da época do Paraná eram do Partido Liberal, como Curitiba, Paranaguá, fez, pelo menos de expressão, me parece que até Castro, porque Castro era a segunda ou terceira cidade do Paraná. A terceira cidade do Paraná era Curitiba, Paranaguá e Castro. E depois vinham as demais. Londrina nem pensava, Maringá, né? Então, era o que se passava no Paraná, né? E tanto é que aquela região norte viveu muito mais São Paulo do que propriamente o Paraná. A própria Londrina, né? Quando a gente fala em Londrina e Maringá, principalmente Londrina, vivia-se mais o estado de São Paulo, até pela proximidade, do que propriamente o estado do Paraná. Então, para se entender um pouco da história, a gente vê que os fatos foram acontecendo e obviamente, mágoas também ocorreram ao longo desse processo, porque Revolução Farroupilha, depois essa revolta liberal que aconteceu principalmente na tentativa de derrubar o Barão de Monte Alegre do poder no estado de São Paulo, né? E ele acontece em 1842, mas o processo de emancipação do estado do Paraná ocorre em 1853, mas ele é fruto dos desdobramentos e dos acontecimentos ao longo do tempo, né? Então, não foi por bondade, o Paraná, não, você vira, moçada. Vão se apartar aqui de São Paulo e vão constituir vida própria. Só que a gente sabe depois da realidade, a coisa começou a fluir. Não tínhamos ainda as plantações de café, veio depois, e daí o estado começou a se desenvolver,
né, de grandes propriedades rurais improdutivas, muitas delas, somente grandes extensões de terra, começou-se a vir a colonização, né, no início do final do século XIX, começo do século XX, a gente vê a vinda dos colonos da Europa, né, e o Paraná recebeu muitas culturas europeias que ajudaram no desenvolvimento, e muitos são fruto dessa vinda do estrangeiro, eu sou uma delas, né? José Pelarocca casou com Emília de Nápoles, né? E deu início à nossa família. Vieram da Itália, pararam no navio, vieram de navio da Itália, na verdade erraram o navio, eles queriam ir para a América, só que era do norte, e vieram parar aqui no Brasil. Pararam, não no Porto de Santos, me parece que foi em Morretes, se não me falha a memória, vão até Santa Felicidade. Na verdade, vieram no mesmo navio, mas foram se conhecer em Santa Felicidade, contraíram núpcias e foram para Socavão, e aí começa a minha família. Então, italiano, José Pelarocca e Emília de Nápoles. E daí começa a ampliar a família. E foram vindos, vieram famílias, né, para ajudar a colonizar. A terra não era boa, dava uma enxada, uma coisa, se vira, mas era um povo muito laborioso, estava fugindo de situações horríveis da Europa. A gente sabe que procuraram se livrar, né, de muita gente, mandava de navio lá, a situação era precária, e veio pessoas para reconstruir sua vida aqui no Brasil. E aqui foi a terra de oportunidade para muita gente, né? E por isso que a gente tem que receber os estrangeiros de braços abertos. A gente sabe que tem ocorrido muita revolta. Agora a vinda de venezuelanos aqui para o estado do Paraná, e muita crítica, né? Não tem emprego nem para brasileiro, nós estamos com 500 mil desempregados aqui no estado do Paraná, 13 milhões e meio, 14 milhões no Brasil, e daí muita gente critica essa vinda, mas eu sempre penso, né? De repente é alguém que, né, como a minha família, que veio lá atrás, imagine o sentimento de desprezo, de repente, a xenofobia, né? Que é a não aceitação do estrangeiro, né? Enfim, e eu penso duas vezes nisso. Acho que a gente tem que receber, né? Nem eles têm culpa, e muito menos nós, daquele Maduro que está lá, que na verdade já está maduro demais, já está meio podre, já deveria ter saído, na minha opinião, porque eu não vi uma situação como essa que vive aquele país. E eu não sei como é que tem algumas pessoas que defendem aquele governo, né? Que o Maduro, o chavismo, nossa senhora, é pior dos mundos, né? Um povo sofrendo, atravessando a fronteira de pé, estão fugindo de lá. Será que fogem porque é bom? Fogem porque é ruim. Fogem porque estão sofrendo, tem filho passando fome. Quem que suporta a desgraça de ver um filho passando necessidade ou tendo vontade de alguma coisa, principalmente de comida, e não ter? Né? Então, a gente começa a pensar bem em como foi constituído o Paraná, né? Como nós viemos para cá, e eu acho que a gente tem que... É sofrido para nós, também é sofrido para eles, mas a gente nunca deve renegar, né, o estrangeiro quando vem fugindo ou vem para tentar uma oportunidade porque não encontra lá, porque já aconteceu no passado, inclusive com a nossa família. E muitas vezes algumas pessoas se revoltam e são fruto da vinda de imigrantes da época aqui para o Brasil, né? De origem italiana, de origem alemã, de origem árabe, e daí vão fazer uma crítica, né? Porque o venezuelano está vindo ali. Eu gostaria, né, que eles tivessem, eu acredito que eles mesmos gostariam que tivesse oportunidade na terra deles, mas infelizmente não tem, né? E essa escolha que partiu deles, de parte vir para o Brasil, parte vir ir para a Colômbia, me parece que é Peru, se não me engano, né? Mas estão
procurando se salvar do momento de sofrimento e dor. Então, o Paraná emancipado em 1853, recebeu os estrangeiros. Eu acho que a gente não pode perder essa característica nossa de população, de receber bem, de dar oportunidade, de tentar ajudar essas pessoas, né? Eu sei que é difícil, eu sei que nós estamos sofrendo aqui, concordo, né? Agora, isso não nos dá o direito de agirmos de uma forma tal que nos envergonhe enquanto nação, né? E isso está acontecendo lá em Roraima, Rondônia, lá me parece que o povo está, né? Agora, para quem sempre recebeu bem os estrangeiros, agora não recebê-los, principalmente porque são, além de tudo, são nossos vizinhos, estão ali do lado, criança, mulher, né? Estão querendo a oportunidade. Eu acho que tem que ser concedido e tem que acabar com esse tipo de preconceito em relação ao estrangeiro. Culpem o Maduro, né? E tomara esse cara saia do poder o mais breve possível e que a Venezuela se recupere para esse povo que eu acredito que gostaria de ter uma oportunidade de uma vida melhor lá na sua terra, lá na Venezuela, né? Agora, vem para cá, volto a repetir, por sofrimento, por dor, e nós temos que fazer um esforço, por mais que tenhamos 500 mil desempregados, mas um esforço não só por eles, mas também pelos 500 mil desempregados do estado do Paraná, né? É uma questão de humanidade, é o que nos torna humano, de recepcionar o irmão, né? Americano, né? De receber a pessoa, de receber o imigrante, aquele que está sofrendo, né? Uma mão amiga, estender. Eu acho que é isso que vai melhorar o mundo, né? Eu não vejo outra saída, né? Para melhorar a humanidade é o comportamento nosso de aceitar o próximo, de não ser xenófobo, de não ser racista, de não ser preconceituoso, né? E vejo como uma importância muito grande de nação que isso aconteça, como aconteceu no passado, quando os meus, né, antepassados vieram, antepassado da grande maioria veio para cá, né, ajudar a formar o estado do Paraná, formar o Brasil, e foram recebidos de braços abertos. Hoje somos brasileiros, né? Nós somos o fruto daquilo que aconteceu, daquela semente que foi plantada lá atrás, né? Pelo recebimento das pessoas, pela atitude de receber o estrangeiro, e esses antepassados vieram para aquecer a economia, pela perda da mão de obra escrava, né? Veio e não vieram para ganhar as coisas que nunca ganhavam, não ganhavam, ganhavam um quilôzinho de terra ali que uma enxada e você vira com uma terra improdutiva. Tanto é que tiveram que desenvolver outras atividades, né? Como marcenaria, como a própria indústria, comércio, com o alemão, com o italiano, principalmente aqui na cidade de Ponta Grossa, que passaram, né, esses estrangeiros a desenvolver outra atividade que não a agricultura, até porque a terra não compensava, né? Eu me recordo aqui da família da minha esposa, do seu Alfredo Pietrobelli, né, que foi um industrial, na verdade, ele tinha uma fábrica, né, era um fabricante de móveis em Ponta Grossa, era italiano, né, de origem italiana, ele era filho de italianos, né, e ele, como atividade, tinha marcenaria. E, na época em que era jovem, tocava sua sanfona em bailes para poder melhorar o poder aquisitivo, né? Então era um povo alegre, um povo que veio, tocavam, às vezes era mal visto, porque era um povo que veio de tanto sofrimento, de tanta repressão, vieram para cá e se sentiram livres, né? E que bom que isso aconteceu. Então, essa construção
depois dessa nossa emancipação em 1853, da construção do Estado do Paraná e de uma construção que ainda não terminou, porque a construção é permanente. É a construção, como eu falei, da aceitação daqueles que ainda vêm para o Estado do Paraná, que são recepcionados, que a gente deve receber bem, né? E devemos construir um Estado todos juntos, né? Com harmonia, e é um Estado laborioso, né? A gente vê regiões de franco desenvolvimento, de um povo trabalhador, de um povo que gosta. Nós vemos uma agricultura com alta tecnologia aqui do nosso lado, na cidade de Castro, mesmo Ponta Grossa, né? O cultivo não é aqui de Ponta Grossa, mas muitos dos agricultores residem em Ponta Grossa, mas têm suas propriedades rurais na região, desenvolve um trabalho de alta tecnologia, um trabalho de desempenho que concorre com toda e qualquer tecnologia no mundo na área da agricultura e pecuária. Temos a maior bacia leiteira aqui em Castro, né? Então, este Estado que nós escolhemos é um Estado que tem que, acima de tudo, continuar esta construção bonita que sempre teve a partir de 1800. Fomos renegados pelo Estado de São Paulo, mas conseguimos construir um Estado pujante, né? Sexta economia brasileira, né? É um orgulho para nós paranaenses e, acima de tudo, essa construção de respeito com uma sociedade diferente e nesta diferença que repousa a beleza, né? Das diversas culturas que vieram construir o que hoje é o povo paranaense. Então, é o que a gente tinha para falar da emancipação do Estado do Paraná, e a gente volta agora no segundo bloco falando de política, falando do episódio do julgamento do Lula. Nós vamos falar de outros temas aí importantes e principalmente sexta-feira, dia 31, teve um aviso dos caminhoneiros e nós vamos passar para vocês aí, porque o assunto é sério e de grande responsabilidade que nós devemos tomar cuidado. Mas no segundo bloco nós voltamos. Estamos novamente aqui com o programa Largo Caneco na sua TV Vila Velha. Eu quero falar um pouco a respeito do julgamento que teve no TSE do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muita gente dizia que era o STF, não, o julgamento foi do Tribunal Superior Eleitoral. Então, houve um pedido por parte do Ministério Público Federal, né, da Procuradora-Geral Raquel Dodge, para impedir a continuidade dessa candidatura do Lula, que houve a tentativa de registro agora, chegaram a apresentar certidões e tudo, mas obviamente o Lula está preso, né? E o Lula preso tentou levar ao limite essa candidatura, e sexta-feira ela foi, digamos assim, dentro da lei, né? Porque às vezes pode haver uma construção de discurso, nossa, não deixaram o Lula ser presidente, né? Ser candidato a presidente, deixassem ele ser candidato a presidente da República. Olha, me desculpe, as viúvas do Lula, né? Eu gostaria de dizer que agiu corretamente o Tribunal Superior Eleitoral, né? Gostaria que fosse para todo mundo assim, né? A gente sabe que é um tribunal político. Os tribunais eleitorais sempre foram tribunais políticos. Mas este julgamento acompanhou uma decisão do STF lá de trás, que é o quê? O ficha limpa, a lei do ficha limpa. Cidadão condenado em segunda instância por colegiado tem que cumprir pena e, obviamente, perde a possibilidade da candidatura, do registro de candidatura. Está na lei. Foi uma lei que passou, que foi aprovada, que teve amplo apoio da sociedade,
né? Daí havia controvérsia, porque a Constituição diz que tem que ser trânsito em julgado. Se nós for esperar trânsito em julgado no Brasil, com acúmulo de processos e com essa resposta do judiciário, infelizmente não vai ninguém cumprir pena no Brasil. Ainda mais os poderosos, os ricos, os abascados, né? É uma situação bem complicada. Então, qual é a lei? A segurança jurídica é o que nós devemos buscar nesse momento. O relatório, né, do ministro que relatou este processo, volto a repetir, a Raquel Dodge entrou com um processo que é a Procuradora-Geral da República, dizendo assim, o Lula não pode ser candidato, meus senhores. Ele está inelegível em função da lei. Ele não pode registrar a candidatura. E houve a tentativa de registro da candidatura. O TSE pegou este documento, este processo e julgou. O relator, né, e como se tratava de um processo eleitoral, o relator foi o ministro do STF, que compõe o TSE, Luiz Roberto Barroso. Então, ele pegou o pedido. A gente sabe que a justiça eleitoral tem que ser rápida, eles trabalham com prazos de horas, de minutos, né? Então, você tem 72 horas corridas para uma determinada resposta, você tem 24 horas corridas para a resposta. Normalmente são processos que têm que, obviamente, serem operados com celeridade em função do conteúdo e do momento, porque é um processo eleitoral que tem que ser resolvido para continuidade. E o Luiz Roberto Barroso deu seu parecer dentro desse processo, dizendo que o Lula não poderia ser candidato em função da lei do ficha limpa. Zóia, tá certo. Pelo menos é a minha opinião. Nós estamos falando de legalidade. O que ocorre? O povo vai chorar as pitangas. Até porque o Lula, e é difícil entender esse país, né? O cara preso, ele cresce nas pesquisas. Né? Ele está preso, e eu vou dizer, o governo do PT não foi de todo mal. A gente tem que reconhecer grandes avanços que aconteceram no governo do Lula. Agora, uma coisa não se confunde com a outra. Meteram a mão na guaiaca. Roubou. Tem que ser... O roubou, porque o termo, né, o peculato, sempre tem que rebuscar quando se fala, né, do funcionário público, do agente público, né? Daí se é caçador, se é corrupção. O fato é que organizaram uma roubalheira na Petrobras e que não funciona de agora, já vem de muito, e tenho minhas dúvidas se foi paralisada na sua totalidade, e tenho dúvida se é só na Petrobras que isso funciona. Eu acredito que tudo, praticamente tudo, no poder público deveria de sofrer o olhar atento do cidadão com relação às suas contas, aos seus procedimentos. E não falo só daquela organização Transparência, ou de coisa um olhar mais atento, porque não sei não, né? A gente tem dúvida, sendo a Petrobras, que era uma empresa organizada, onde os funcionários recebiam muito bem, teriam que, obviamente, defender a empresa. Eu não sei se defenderam, né? Ou se assinaram documentos, porque rouba-se somente a cúpula, mas o engenheiro, quando tem que ver uma obra, uma determinada menção, aceita que a coisa seja feita errada. Né? Eu tenho minhas dúvidas. Essa coisa ainda da Petrobras e tantas outras do poder público ainda estão mal explicadas. Ainda. Aliás, muito mal explicadas. Então, pega o Lula. O Lula pode até ter feito um bom governo. Pode. Tanto é que a popularidade dele ainda se mantém alta. Agora,
que botaram a mão na guaiaca e tem que pagar, isso eu não tenho também dúvidas. Eu também não tenho dúvida. Né? Agora, esse processo de rouba mais faz não pode existir, né? É uma explicação horrenda pro fato em si. Então, tem que punir sim. Né? Tem que punir sim. Né? Ganhou triplex lá, tá comprovado, tirou foto. Ah, mas era só um triplex, como se um valor, não é o valor, né? É o significado de tudo, né? De aceitar a corrupção, de fazerem campanha com dinheiro público. Né? Ah, mas hoje fazem campanha com dinheiro público, mas só eles faziam campanha com dinheiro público. Né? Só eles faziam campanha com dinheiro público e, obviamente, que ganhavam uma parte e aquelas outras empresas, porque nessa história não tem anjo. Empresário ali não é anjo, pessoal. Os empresários e certos trabalhadores também, vamos lá, um engenheiro que assina uma medição, aceita uma medição errada, porque é uma diferença de uma refinaria de 8 bilhões para 36 bilhões, tem que fechar as faculdades de engenharia, de economia, porque são funcionários da Petrobras tidos como exemplos de conhecimento, até porque passaram em pesados concursos públicos para fazer parte do quadro daquela empresa. E daí roubava e ninguém sabia lá dentro. Ninguém sabia. Ou aceitava-se a situação em função de um cargo recebido, de uma vantagem recebida? Eu não sei. Isso ainda não foi bem explicado. E volto a repetir. Será que era só na Petrobras? Será que só a Petrobras? E vou mais ainda longe, né? Pagavam bem o seu corpo funcional. Né? Uma empresa conceituadíssima, com erros tão gritantes. Difícil, né? Difícil de entender. E daí falam que a estabilidade de emprego é para o cara não aceitar a coisa errada, mas funcionário não aceitou a coisa errada das medições, das contratações, do preço, do tipo da mercadoria. É uma pergunta só que eu estou lançando no ar e confesso para vocês, eu acho que vai ser difícil alguém dar uma resposta em relação a isso. Acho até que seria impossível. Mas vamos lá. Se o Lula foi condenado, né, o Luiz Roberto Barroso deu o parecer, roubaram, meteram a mão na guaiaca, ele está condenado, está preso, vai ter que sofrer as penas da sua prisão, não só a restrição de liberdade, mas do direito, por exemplo, de ser candidato. E digo mais, foi para votação e deu 6-1. O Fachin foi o único voto a favor da possibilidade da candidatura do Lula. Dizia que no pensamento do Fachin, ele construiu que o Lula poderia ser candidato, mas não poderia ser eleito. Enquanto que os demais, os outros 6, e eu vou ler o nome dele, Jorge Mussi, Og Fernandes, Ademar Gonzaga, Tarcísio Vieira e a presidente do TSE, Rosa Weber, votaram em favor da não candidatura, do não registro da candidatura do Lula. Acho que agiu corretamente, estabelece-se a razão nesse momento. Obviamente que o PT conseguiu também o seu intento, porque só as pessoas lúcidas já sabiam, né? Tinha gente lúcida do PT, Jacques Wagner e outros membros do partido que já sabiam que o Lula não ia poder ser candidato. Mas houve, obviamente, uma proposta de alguns da manutenção da candidatura dele até um último momento, e isso tinha uma razão muito forte de acontecer. Acredita-se que o Lula tem uma capacidade de transferência de voto que já foi comprovada lá atrás quando elegeu a Dilma Rousseff. A Dilma,
não tinha popularidade alguma quando começou a campanha para substituir Lula no poder. O Lula ficou 2 mandatos, e daí ela vem logo a seguir. Pois bem, ela foi candidata a presidente da República e veio com o apoio do Lula para ganhar, porque senão ela não ganharia a eleição. E diziam, o Lula elege um poste, né? E elegeu a Dilma. E acreditando naquele poder de transferência de voto, o que aconteceu? Alguns membros do partido disseram, vamos com ele até a última hora, né? Fazendo propaganda e coisa e tudo, e vamos, e acho que vai ocorrer um processo de vitimização. Ai, não deixaram o Lula ser candidato. Não deixaram porque meteram a mão no dinheiro público. E foi preso. Pronto. Eu não sou nem comunista, nem neoliberal, aí não vai nenhuma crítica, porque eu também acho que o Aécio que já está respondendo há muito tempo, e é isso que eu divirjo, é o fato de, parece que só querem punir a esquerda, né? Não querem punir a direita, e aí é a minha crítica, né? Porque tem que punir o corrupto, seja ele alinhado na esquerda, na direita, no centro, no meio, em qualquer lugar. Agora, o que não dá para aceitar é o procedimento que nós estamos vendo da tentativa, né? Mas tudo bem, é até lícito, né? Em determinada altura, uma estratégia de partido de tentar transferir os votos do Lula agora, provavelmente para o Haddad e para Manuela Dávila, que é a chapa construída pelo Luiz Inácio Lula da Silva e pelo PT. Não sei quanto o Lula vai transferir dos votos. Me parece que na última pesquisa ele varou os 34%, 35% Lula. Em segundo estava o Bolsonaro, na última pesquisa eleitoral registrada, né? Então o Lula sai de cena. E agora vamos ver na próxima pesquisa, hoje nós estamos terça-feira, eu não sei se vai sair nesse meio aí uma pesquisa eleitoral, que mostre em quanto vai ficar o Haddad e daí acompanhar o crescimento do Haddad, se efetivamente o Lula manteve esse poder, porque ele já comprovou que tem voto e que sabe transferir voto. Aconteceu com a Dilma. Vamos ver se esse potencial ainda existe e se a figura do Haddad é a figura ideal para ele vir a apoiar, e ele vai ter que ser o Haddad, né? Não tem outro, né? Porque é do PT e tal. Então vai ser o Haddad e a Manuela Dávila, e quanto de poder de transferência ele vai ter para essa candidatura, né? E isso nós não vamos saber agora, nós já vamos saber ao longo do processo eleitoral. Mas corre o risco, se ele tiver um processo de transferência de voto de 1/3 ou de 20%, nós estamos falando de um número significativo que pode levar este candidato, em função do número elevado de candidatos, ao segundo turno, disputando com, sabe-se lá quem, né? O segundo turno da eleição. Então, é uma possibilidade, foi uma estratégia política, fizeram o que tinham que fazer, não sabe certo e errado, é uma estratégia política, né, que foi feita, né, e vamos aguardar o resultado. Agora, eu gostei, né, da segurança jurídica, a gente tem reclamado muito do STF, de algumas decisões do STF, do TSE, algumas foram, né, a gente não pode falar, né? O judiciário é complicado, né? Você fazer uma crítica, mas é um tribunal político. Vamos falar bem a verdade, né? É um tribunal político, acredito eu que na maioria das instâncias, até porque quando a justiça eleitoral, você não tem aula na faculdade de direito eleitoral, né? Alguns cursos têm optativa, mas você não tem, né? Todo mundo entende pouco, advogado entende pouco, promotor entende pouco, juiz entende pouco, todo mundo entende pouco. Uma coisa que é importante é que tem de 2 em 2 anos ultimamente, né? Mas entende-se muito pouco da questão eleitoral, principalmente dentro da área do judiciário, né? A gente sabe disso,
É fato, comprovado, né? E isso peca-se até no curso de Direito, de não ter a matéria, até porque ela é importante para o Brasil, no cenário que está construído aí, que se constrói dentro de uma democracia, né? Então, eu vejo com bons olhos se a gente agisse de uma outra forma com relação a isso. Mas, então, né, parabéns aos ministros, né? Pelo menos é a minha opinião, né? Cada um tem a sua, é a liberdade, ela tem que ser respeitada. Estamos numa sociedade de direito, livre, cada um pode ter a sua opção e eu tenho a minha, né? Faço a crítica e essa crítica, volto a repetir, reconheço os avanços que teve no governo Lula e mesmo no da Dilma, né? Posso até elencar a possibilidade do estudo das pessoas de menor poder aquisitivo dentro de um curso superior de uma universidade que foi aberto, né? Tem tanta coisa boa que foi feita, né? Agora teve essas coisas horríveis e, obviamente, que nós estamos falando de corrupção, está lá né? Aquilo que foi o ato cometido, né? Por parte do presidente Lula, né? E os demais têm que ser punidos. E voltar a repetir, pode ser de esquerda, de direita, do centro, do meio, de fora, de dentro, mas tem que ser punido. Somente com essa, digamos, atitude é que nós vamos começar a consertar o país, fazendo com que... Porque o ser humano ele tem que ser policiado, porque senão faz besteira. Isso é bíblico, né? Então, tem que atender... Tem que haver uma fiscalização mais acirrada, né, para evitar que o cidadão, acreditando na impunidade, continue fazendo atos de corrupção, prejudicando o país, vendendo o país e tirando o principal, que é a expectativa de uma situação melhor para o país no ano que vem, né? Os candidatos são ruins, é difícil, né? Mas você vai ter que escolher o menos pior, então, e votar. Escolha bem, vá para a urna e força, né? O que não pode é deixar de votar, né? É o conselho que nós damos. Última notícia, União dos Caminhoneiros anunciou sexta-feira, em função do aumento de 13% do óleo diesel, alerta geral. Olha, pessoal, a partir do dia 7, do dia da independência, pode ser que tenhamos greve, não sou eu que estou falando. Inclusive foi matéria da Folha de São Paulo de domingo ou de sábado, se não me falha a memória, foi uma matéria, a União por Caminhoneiros, né, do Brasil, eles estão, obviamente, decepcionados com o governo. Digo até que não são só vocês que estão decepcionados com o governo, esse governo Temer é horrível, né? É horrível, se perdeu, não tem credibilidade alguma, é um governo que tem 2, 3% de aprovação e 97% de reprovação, né? E a gente vê a atitude, aumentou o combustível, o óleo diesel em 13%. Então, tem um líder caminhoneiro chamado Sorão, se não me engano, é o apelido dele, que ele representa uma grande parte, uma grande fatia aí dos caminhoneiros autônomos, e ele convocou uma ida para Brasília em função do aumento do combustível. Ele agora quer o aumento da tabela de frete e para compensar o aumento do óleo diesel. Então, aquela tabela de frete que já estava dando problema, já existe a reivindicação para reajuste. Eu já vi esse negócio de cabelar as coisas. Cabelar não dá certo, pessoal. Tinha uma tal de SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento, no Brasil. E ela era responsável por estabilizar preço. Meu Deus do céu, quanta coisa foi feita errada e quanta coisa atrasou o país em função desse tabelamento de preços. E tem que deixar o mercado se ajustar. O que não dá é para suportar esse tipo de procedimento que nós estamos presenciando, né? E parece que não se acertam, né? E se vir uma greve depois de setembro, de 7 de setembro, parar o país num processo eleitoral, eu fico imaginando. Então, vamos aguardar, tomara
que isso não se concretiza, pelo menos é o pensamento que nós gostaríamos de ver materializado, que se acertem sem a necessidade, mas é um governo incompetente e que resulta nesse tipo de procedimento, né? Eu não sei se vai estar preparado para uma nova greve, para uma nova situação, até porque o país está num estado de turbulência, num estado com um verdadeiro caos, o país. Sem perspectiva, dólar subindo às alturas, os candidatos são muito fracos, os investidores estrangeiros não conseguem perceber. Se nós que estamos aqui não conseguimos perceber, calcule o investidor estrangeiro, percebeu que o que vai acontecer com o Brasil, né? E tudo que prevê não é bom. As previsões lá fora e aqui dentro não são das melhores, porque vai ter que se fazer muita reforma, vai ter que se estruturar melhor o país para enfrentar a situação em que se encontra hoje o país. E pior, amassado e triturado pela corrupção que foi instalada ao longo do tempo no país, porque não é de hoje, não é só o governo PT, porque vamos falar, né? Outro dia eu estava lendo um livro, João Goulart, o Jango, era acertado com as empreiteiras, está lá no livro do Samuel Weiner, né? Fui ler o livro e notei ali, nas entrelinhas, o Samuel ia buscar dinheiro com as empreiteiras para patrocinar campanhas eleitorais na época do João Goulart. Então, não é de hoje que mete a mão na guaiaca, né? E a corrupção, às vezes, é dentro da própria sociedade, né? Porque o político, o administrador, o governante, ele é pinçado da sociedade e jogado lá no palácio para governar o país, a cidade, o estado, né? E, né, é um povo, nosso povo tem que começar a melhorar a sua conduta, né? Porque, né, a gente vê essa coisa do jeitinho, né, que já devia de ter acabado no país, porque não existe jeitinho, existe somente o procedimento correto e legal de se fazer alguma coisa, principalmente na coisa pública, e a gente vê a situação em que nós estamos enfrentando. Então, tomara que a União dos Caminhoneiros do Brasil consiga acertar essa situação. Volto a repetir, acho difícil, porque tabelamento de preço, principalmente de frete, dificílimo de manter, caiu o reajuste, a tabela já defasou, o rolo já aconteceu e novamente nós estamos numa encruzilhada que pode resultar em nova greve dos caminhoneiros. Volto a repetir, não é o Antônio Laroca Neto, foi uma matéria agora de domingo, de sábado ou domingo, da Folha de São Paulo, falando a respeito disso. E o líder dos caminhoneiros já se manifestando a respeito do aumento do dia 31 na ordem de 3% do óleo diesel. Então, novidades podem acontecer, novidades que também não são das melhores, mas que podem levar a sociedade a sofrer novamente aquelas agruras, né, que nós passamos com relação à greve dos caminhoneiros. Aliás, que foi na época justa, a princípio justa, depois teve algumas modificações lá no caminho, mas a princípio justas. Terminamos o programa de hoje, mandando um abraço a todos. Estamos aqui novamente quinta que vem para falar a respeito de política, de administração pública e do dia a dia. Um grande abraço e até quinta-feira.